Vamos lá, então. Agora a gente vai falar um pouquinho das simulações do modelo de Ising. Como que a gente obtém informações, já que os cálculos exatos são difíceis de realizar, tá? Então a gente vai precisar fazer uma simulação. A gente já falou de dois tipos, do microcanônico e do canônico, né? Lembrando que no microcanônico, o que eu faço? Eu garanto que o meu sistema está em energia fixa, né? Para o modelo de Ising, não é a melhor forma de fazer simulação do modelo de Ising, porque para energia fixa o negócio é meio sem graça. Isso meio que corresponde a você manter as ligações que a gente chama de satisfeitas. O que é uma ligação satisfeita? Quando um cara está na mesma direção do outro. Isso aqui ele tem uma ligação que é satisfeita, ou seja, minimiza a energia. Isso aqui é outra ligação satisfeita, tá certo? Então isso aqui são satisfeitos. Então, para fazer isso em modelo no sistema microcanônico, né, no ensemble microcanônico, eu tenho que só manter todo mundo que está assim e todo mundo que está o mesmo número de ligações frustradas, que a gente chama. Tá? Então, é bem complicado. Não é nem que é complicado, mas as informações não são interessantes. As informações interessantes elas vêm do ensemble canônico. Tá? E o que era um ensemble canônico? É um ensemble cuja temperatura é constante. Como é que você faz isso? Garante que ele está em contato com o reservatório térmico, então você garante que a temperatura é constante e a energia é livre. Tá? Como que eu sei que eu estou nesse ensemble? Tá? Eu tenho que garantir que a probabilidade de encontrar o sistema numa energia E, ele tem que ser proporcional a E na menos beta E. Tá certo? A constante de igualdade disso aqui, eu posso transformar isso aqui numa igualdade se eu conhecer o peso, né, a função de partição. Então, se eu sei ela exata, mas lembra que isso aí é quase impossível calcular isso para esses sistemas também. Tá? Então eu tenho que garantir que, dado uma temperatura, e a temperatura ela aparece ali dentro do beta, certo? 1 sobre kT, dado uma temperatura, qual é a probabilidade de ele estar nessa energia? E o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ficar gerando esse sistema nessas probabilidades. Tá bom? Isso é relativamente tranquilo hoje em dia. Antigamente era complicado, mas hoje com os crescimentos da capacidade computacional, isso é bem grande. Tranquilo. Tá? É, Vamos fazer uma definição estatística aqui do que significa equilíbrio térmico agora. Tá? Para uma rede. Vocês estão ouvindo um barulho de furadeira aqui? Justo hoje que eu tenho que gravar o vídeo. Na verdade, eu já estou atrasado, era para ter gravado ontem. Tem um abençoado aqui fazendo furo. Tá? O que a gente entende por equilíbrio térmico? Bom, no equilíbrio térmico, tá? A gente já viu isso lá quando fez no sólido de Einstein, né? Tá? Dado uma determinada configuração, a gente tem a configuração mais provável de um sistema. Pensa lá, dois sólidos de Einstein em contato, a gente sabe que se eles tiverem o mesmo tamanho, tá? A situação mais provável é de que eles estejam a mesma energia. Tá? Esse aqui tem uma energia A e esse aqui tem uma energia também A. Tá? Mas a gente viu que tem probabilidade de haver desbalanceamento entre esses dois caras. Às vezes esse aqui ganha mais, esse aqui ganha menos. Tá? O que a gente vai definir como equilíbrio térmico? A gente vai chamar de equilíbrio térmico, tá? A situação na qual a mudança desse estado, tá? Onde esse cara aqui tem mais energia para esse aqui tem menos, é tão provável, ou as probabilidades, ou as frequências com essas coisas acontecem são iguais a isso aqui. Ou seja, o sistema ele está tantas vezes nesse desequilíbrio quanto nesse. A coisa fica fazendo isso aqui. Tá? Você não vai ver isso, ou você não vai ver que ao longo do tempo isso aqui vai acontecer. Tá? Então, no equilíbrio, a coisa flutua. Né? Se eu fosse fazer um gráfico de energia em função do tempo, tá? Em estatística, a gente vai ver que
está em equilíbrio térmico não significa uma reta constante, mas sim uma reta que flutua. Isso aqui não está tremendo porque eu tenho Parkinson, não. Isso aqui está tremendo para representar essa flutuação. Tá? Que flutua ao longo do tempo. Isso é o equilíbrio térmico. Tá? Um exemplo claro de que eu não cheguei num equilíbrio térmico é quando eu tenho um sistema que começa a fazer isso aqui. E aí depois você vê que ele faz isso aqui. Essa região aqui é o que a gente vai chamar também de região de termalização. Ou seja, eu estou equilibrando, indo em direção ao equilíbrio térmico. Tá bom? Então a gente define algo mais ou menos assim. Ó. Equilíbrio térmico, tá? Ocorre quando a probabilidade de eu estar no estado A e ir para o estado B é igual à probabilidade de eu ir do estado B, estar no estado B e ir para o estado A. Faz sentido para vocês? Né? O que acontece se isso aqui não for verdade? Significa, por exemplo, se for mais provável ir do A para o B, significa que ao longo do tempo, tá, eu tenho caras indo em direção a B e, portanto, eu vou ficar mais no B do que no A. Tá? Não é que eu vou ficar mais, mas o meu sistema está indo naquela direção e ele está ficando naquela direção. Tá? Isso quer dizer que provavelmente, na média, ao longo do tempo, eu vou parar de vir para o A. Tá? Ou eu vim com menos probabilidade. Então, isso está fora do equilíbrio. Seria o caso daqui. Tá? Perdão. Desse ponto aqui. Ó. Deixa eu pegar uma outra cor. Tá? Esse ponto aqui. Caramba. Essa região aqui. Tá? Eu estou indo mais em direção a B do que voltando. Enquanto aqui não, eu vou para o B, volto para o A, vou para o B, volto para o A e fico oscilando. Claro, tem um meio do caminho aqui. Eu peguei duas configurações quaisquer. Tá certo? Bom, isso aqui é o que a gente chama de equação de balanço detalhado. Tá? Na verdade, a gente costuma ver ela de uma forma um pouquinho diferente, porque eu vou abrir essa equação, qual é a probabilidade do A ir para o B? Tá? A probabilidade de eu estar no sítio A e ir para o sítio B é igual. Desculpa, vou aqui. É igual a probabilidade de eu estar no sítio A, tá certo? Vezes, eu vou escrever assim, a taxa com que, estando no sítio A, eu vou para o sítio B. Tá bom? Porque eu tá no sítio A não me garante que eu vá para o B, concorda? Tá no sítio A me garante que eu estou no sítio A. E eu posso ir para qualquer sítio. Agora eu quero saber então aqui qual é a chance de, estando no A, ir para o B. É diferente disso aqui. Tá bom? Já do outro lado, é exatamente o contrário. A probabilidade do B, certo? E a taxa com que eu vou do B para o A. Tá? Isso aqui é o que a gente costuma chamar, então, de equação em estatística, tá? De balanço detalhado. Tá? Então, quando vocês estiverem ouvindo alguma coisa em estatística, o cara fala, mas respeita o balanço detalhado, é isso que ele está querendo dizer. Respeitar o balanço detalhado significa que, no equilíbrio térmico, eu estou respeitando que as trocas entre as configurações respeitam as mesmas probabilidades de troca e, portanto, o sistema está em equilíbrio, ele não está tentando ir para algum lugar especial. Certo? Bom, eu vou reescrever isso aqui de um jeito um pouquinho mais simples, tá? Só para a gente ver o que acontece. A probabilidade, eu vou isolar isso aqui, ó, A de B, a taxa com que ele vai de A para B, é igual à taxa com que ele vai de B para A. Tá? Isso aqui é PB sobre PA. Certo? Isso aqui a gente já definiu lá em cima. Tá? Tá definido aqui, ó, nessa região. Tá? Portanto,
como eu vou ter PB dividido pela função de partição e PA dividido pela função de partição, e ela é a mesma, porque ela é uma função do sistema e não do estado, tá? Eu vou cortar, então eu me livrei daquela função de partição, e eu vou ficar com isso aqui, ó. E elevado a menos beta, a energia no B menos a energia no A. Tá certo? Essa razão aqui. Isso aqui é EB, perdão. Isso é E elevado a menos beta EB dividido por E elevado a menos beta EA. Certo? Passa para cima trocando o sinal do expoente, subtrai os expoentes. Tá? Em outras palavras, essa taxa aqui, A elevado a B, elevado a B não, indo a B e B indo a A, certo? É igual a E elevado a menos beta delta E. Tá bom? Então, basicamente, o que eu vou querer fazer? Tá? Eu vou fazer no meu sistema, tá? Ficar mudando. Eu começo numa determinada configuração. E o que eu faço agora? Eu mudo a configuração. Por exemplo, eu começo numa configuração A, vou pegar a configuração mais simples do A. Todo mundo alinhado para cima. Tá certo? E vou mudar para uma configuração B. A configuração B que eu vou mudar vai ser um cara só virado para baixo. Tá certo? Essa configuração vai ter um ΔE positivo ou negativo? Vai aumentar o sistema, vai aumentar a energia do sistema ou diminuir? Estou pensando para vocês, dando um tempo para vocês pensarem. Tá? Essa mudança aumenta a energia do sistema, esse ΔE é positivo. Tá? Por que esse ΔE é positivo? Vou fazer um desenho simples aqui, imagina que eu tenha... Só um instante. Que eu tenha essa, meu sistema seja esse aqui. Uma cruz. Tá? Então eu começo com ele nesse estado. Quais são as energias que eu tenho aqui? Esse está ligado com esse com esse e esse com esse. Tá? Menos J, menos J, menos J, menos J. Isso aqui é menos a energia desse sistema aí é EA menos 4J. Certo? Se eu virar 1, o que vai acontecer? Eu vou quebrar todas essas ligações. Vai ficar tudo mais J. Então o meu EB, a hora que eu virar esse cara, é igual a 4J. Tá certo? Então, a variação de energia, isso menos isso, é menos 8J. Tá? Portanto, mais 8J, desculpa. É uma variação de energia positiva. Tá? Então, não é sempre que eu vou aceitar isso, não. Porque, olha só, se eu botar um número positivo aqui, esse número aqui é menor do que 1. Tá certo? Porque se isso aqui for positivo, isso aqui vai ficar, na verdade, 1 elevado a menos beta 8J, vai. Tá? A gente costuma fazer J igual a 1 e empurrar ele dentro do beta. Lembra aquela história do pessoal de teoria de campos? Tá? Só um instantinho que o telefone está tocando. Estou de volta. Alguém quer assinar a NET, melhorar o seu plano da NET para uma super promoção? Está resolvido já. Tá? Então, onde é que a gente parou? Ah, sim. Portanto, isso aqui, né, se a energia aumenta, isso aqui é um número positivo. Tá certo? É positivo, só que menor do que 1, porque é 1 elevado a um número aqui positivo, portanto é um número menor do que 1. Se a variação de energia for negativa, negativo com negativo dá positivo, portanto E elevado a um número positivo é sempre maior do que 1. Né? Lembrando que E na zero é 1. Portanto, qualquer valor que esteja aqui e maior do que 1, esse e maior e positivo, tá? Garante que isso aqui seja maior do que 1. O que isso significa? Que aumentar a energia não é sempre que eu vou aumentar,
mas diminuir a energia eu sempre tá ok. Tá certo? Vamos descrever então, baseado nisso aqui, essa prova deveria ser feita um pouquinho mais cuidadosa, mas por questões de tempo eu não vou fazer ela com tanto cuidado. Mas a gente usa, tá, a receita do Metrópolis para fazer esse tipo de coisa, esse tipo de simulação, tá, que é o algoritmo de Metrópolis. Então vamos lá. Existem outros algoritmos que respeitam aquela relação de balanço detalhado, mas eles são mais chatos de trabalhar, um pouquinho mais complicados e às vezes têm suas vantagens, tá? Vamos lá. No algoritmo de Metrópolis, eu começo com uma configuração inicial. Tá? Em geral, a configuração inicial escolhida é deixar todo mundo para a mesma direção. Então eu começo lá com a minha rede, todo mundo para cima. Tá certo? Depois eu vou calcular E e M. Né? Lembra? Então a energia eu tenho que olhar cada ligação aqui e contar menos J quando seus vizinhos estão na mesma direção, mais J quando eles estão em direção antiparalela, estão em direções sentidos, perdão, opostos, certo? E o que é o M? Basicamente o M é contar, somar todos esses caras. Então para cima é positivo, para baixo é negativo. Eu somo todo mundo, tá? Faço esse cálculo. A terceira coisa que eu vou fazer é modificar a configuração. E calcular ΔE. Tá? Então eu vou propor aqui uma modificação, para ficar bem claro para a gente. Só para a gente ver. Então vamos supor que esse cara aqui eu vou mexer. Esse cara aqui, dessa quina que estava para cima, eu vou virar para baixo. E vou manter todo mundo igual. Tá bom? Feito isso, eu vou calcular agora a variação da energia. Tá? Lembrando, né? Tem que calcular todos esses caras aqui. Só para a gente ficar claro. Essa ligação aqui quebrou. Dá para ver que está ficando roxo? Tá, modificou. Eu calculo a ΔE para essa outra energia, para essa outra configuração. Tá? Bom, enfim. Próximo passo é aceitar a nova configuração com probabilidade P igual a E na menos beta ΔE. Tá? Então, o que isso aqui garante? Se, né, a energia aumentou do meu sistema, eu não quero aumentar a energia do meu sistema, tá? Esse número aqui é menor do que 1, portanto não é sempre que é certeza. Tá? Não é sempre que eu faço essa alteração. Se a energia diminuiu, esse número é maior do que 1, portanto probabilidade maior do que 1, eu aceito. Tá? Como que é feito aceitar essa nossa nova configuração com probabilidade? Eu vou lá no meu programa e sorteio um número entre 0 e 1, certo? Eu vou chamar esse número de W. E aí digo, se esse W for menor do que P, né, e esse P é E na menos beta ΔE,
certo? Se esse número for menor, eu aceitei a nova configuração. Se não, não. Tá? E aí aqui pode acontecer duas coisas. Tá? Aceitar, aceito, ou não aceito. Tá? Se eu aceitei, eu tenho que atualizar e, porque mudou agora, e M. Certo? Se não, volto para a configuração. Ops, que bagunçou tudo aqui. Anterior. Tá bom? Então eu vejo. Mudo, vejo o que acontece com a energia, aceito. Aceitei, beleza. Atualizo o E e M. Não aceitei, não é bom, ou mexeu tanto na energia, o ΔE foi tão grande que a probabilidade foi muito pequena de trocar de estado, certo? Então eu volto para o que estava antes, certo? E fico repetindo isso. Acabou aqui, eu volto agora para o passo 3. Tá? E fico fazendo isso várias vezes. Tá? Ao final de cada passo, é claro, né? Eu mando, guardo, tá? O valor de E e M. Tá bom? Eu estou com 20 minutos, eu vou fazer uma pausa aqui para também facilitar a minha vida na hora de subir o vídeo para o YouTube. E aí no próximo vídeo eu vou falar das grandezas que a gente tira e como que isso se comporta com o tempo, para vocês terem uma ideia da brincadeira que vocês vão fazer. Tá bom, gente? Até já.